Romanos capítulo 12. Versículos 9 a 21. Eu vou reler o texto. Acompanhem nas suas Bíblias e preste atenção onde é que Deus toca o coração e a alma de cada um. O texto é muito rico e profundo, tem muitos aspectos, mas vamos tocar apenas em alguns. Na verdade, esse foi o texto que a Bia e o Chuck escolheram para o casamento deles. E eu tive a meditar nesse texto por bastante tempo. Então diz assim a palavra do Senhor: o amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Alegre-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, diante da Tua palavra e com o coração cheio de gratidão por podermos meditar nela nessa manhã, pedimos a assistência do Teu Espírito Santo para que ela faça sentido e diferença nas nossas vidas, para que de facto haja transformação na nossa forma de ser e de estar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. É verdade que, como nós lemos lá em Romanos 5:5, que Deus derramou o seu amor nos nossos corações através do Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, Ele derramou o seu amor nos nossos corações. Que tipo de amor Ele colocou nos nossos corações? Se olharmos no livro de Efésios, mais ou menos, fala um pouquinho desse amor ágape, desse amor sublime. Se olharmos lá Efésios 3, 18 e 19, nós entendemos que amor é esse. E Paulo está a dizer assim: para que vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Então Ele derramou nos nossos corações um amor que
que não conseguimos sequer medir por completo, porque ele ultrapassa o nosso conhecimento, a nossa compreensão, o nosso entendimento. É um amor muito, muito grande para caber no nosso coração. E por isso o nosso coração precisa se expandir. Uma vez alguém usou aqui uma palavra que os nossos corações precisam se dilatar para receber tão grande amor, que na verdade ultrapassa o nosso conhecimento. Nós não conseguimos alcançar a profundidade, todo o tamanho, o significado desse amor, do amor de Deus que Ele derramou dos nossos corações. E lá em Efésios, Paulo fala, olha, vocês juntos poderão compreender um pouco desse amor, juntos, em comunidade, não é uma experiência isolada. Precisamos de ajuda uns dos outros e dessa convivência uns com os outros e experimentar esse amor para poder, então, entender um pouco aquilo que é possível entender desse amor que ultrapassa a nossa compreensão. Então, os nossos corações precisam ser expandidos, porque ele recebe um amor que é enorme, que não se pode medir. Ao mesmo tempo, Deus ama o mundo todo. Ele ama toda a gente. Isso nós sabemos, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Então, esse amor de Deus é por todas as pessoas de todos os tempos. E sabemos que Ele se alegra com aqueles que experimentam bons momentos em suas vidas. E, ao mesmo tempo, Deus sofre com os que passam tribulações e momentos de angústia e dificuldades. Essa é uma realidade. Então, eu imagino Deus a olhar toda a humanidade e a sofrer com quem sofre, a se alegrar com quem se alegra. Ao mesmo tempo, as situações mudam, há catástrofes em vários lugares, há pessoas que estão contentes em outros sítios, em outras situações, às vezes vizinhos, ou mesmo dentro da mesma própria casa, uns estão alegres, outros estão a sofrer, e o amor de Deus é identificar-se com todas essas pessoas, Deus se alegrar com quem se alegra, e a chorar e a sofrer com quem está triste, com quem sofre. E na verdade, o nosso coração também precisa não só de se expandir para receber esse amor tão grande, mas também de ganhar esta plasticidade, vamos assim dizer, já que o texto diz no versículo 15 que devemos nós também nos alegrar com aqueles que se alegram e chorar com aqueles que choram. E numa comunidade, essas coisas acontecem sempre ao mesmo tempo. Uns estão tristes, outros estão alegres. E o nosso coração precisa ter esse amor que, na verdade, dá essa maleabilidade ao nosso coração de, ao mesmo tempo, chorar com uns e, ao mesmo tempo, nos alegrarmos com outros. Esse é o amor de Deus faz na nossa vida. Nos dá essa possibilidade e essa capacidade. E se olharmos um pouquinho para trás, aqui, algumas semanas atrás, nós tivemos na mesma semana um funeral e um casamento. São situações de emoções opostas que o nosso coração igualmente acolhe, por causa do amor sem limites do Senhor. Esse amor é um amor sem limites, que foi derramado em nossos corações. Então, é esse amor que nos capacita a vivermos isso que a Bíblia apresenta aqui. E é sobre esse amor sem limites que Paulo escreve a partir do versículo 9 que nós lemos. Ele começa a dizer assim: o amor deve ser sincero, pelo menos na minha versão. Em outras versões, talvez o amor deve ser sem hipocrisia. Na verdade, não existe verbo nesta frase. É como se Paulo desse um título aqui: o amor verdadeiro, algo parecido com isso. Esse verbo aqui foi colocado, deve ser aqui, ou seja, foi colocado para facilitar a nossa compreensão. Mas é como se Paulo desse um título aqui: o amor verdadeiro, e depois viesse 2 pontos com tudo isso que vem a seguir. Ou seja, tudo que vem a seguir caracteriza o amor verdadeiro. Esse amor que Deus derramou em nossos corações e que, portanto, o nosso coração precisa ser expandido. Então, Paulo escreve sobre esse amor ágape, sublime,
não produto do ser humano, nós não conseguimos produzir esse amor, mas é um amor divino, é sacrificial, é sobrenatural e que se manifesta de forma prática nos restantes versículos e que transforma e eleva os nossos relacionamentos. Esse amor sem limites transforma e eleva os nossos relacionamentos, de acordo com o que vamos ver nesse texto. E, sem dúvida, a nossa fé é uma fé relacional e achei importante começarmos o ano a falar sobre relacionamentos baseados nesse amor que inunda o nosso coração. Sem dúvida, o texto já falou com cada um aqui, à medida que nós ouvimos 2 vezes esse texto, e tenho certeza que o Espírito Santo vai continuar a falar conosco à medida que juntos meditamos nessa palavra. Para termos melhores relacionamentos em 2016, temos de permitir que este amor sem limites, que vem do Senhor, continue a expandir o nosso coração, pelo menos através de 4 maneiras propostas pelo texto. O texto propõe muito mais, mas eu vou abordar 4 maneiras, 2 das quais eu mais ou menos citei no casamento da Bia e do Chuck. Então, a primeira forma prática de exercitarmos esse amor e de deixar que o nosso coração se expanda é o conselho que Paulo dá, ou a ordem que Paulo dá: odeiem o que é mal, apeguem-se o que é bom, lá no versículo 9. Então, aqui, na verdade, temos um teste para as nossas ações, pensamentos e palavras que usamos diariamente. O amor verdadeiro e sincero, e Paulo começa a enfatizar esse amor verdadeiro e sincero, esse amor sem limites, que é derramado em nossos corações, não tolera o mal. Ao mesmo tempo, este amor quer que estejamos intimamente colados ao que é bom. Quando diz aqui, apeguem-se ao que é bom, esse apegue-se é o termo sexual, usado na intimidade sexual. É estar intimamente grudado ao que é bom. É este o significado. Então, o amor verdadeiro quer que nós estejamos intimamente colados ao que é bom. Então, cabe nos perguntar sempre, diariamente: eu detesto o que é mal? Ou às vezes eu pactuo ou compactuo com o que é mal? Com orgulho, com egoísmo, com a vingança, com individualismo, com falar mal pelas costas e outras atitudes que caracterizam o que é mal. A outra pergunta que serve como teste é: estou de facto apegado intimamente ao que é bom? A humildade, a generosidade, a cooperação, ao serviço, a falar bem pela frente, em vez de falar mal pelas costas, e tantas outras ações que caracterizam o que é bom. Então, esse é um primeiro aspecto para melhorarmos os nossos relacionamentos e deixar que esse amor flua e expanda o nosso coração. É odiar o que é mal e nos apegarmos ao que é bom. A segunda coisa, nesta linha, está logo no versículo 10, a parte B do versículo. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Numa cultura de deitar abaixo, como nós vivemos, esse amor sem limites expande o nosso coração e requer que honremos uns aos outros. Não estamos acostumados a isso. Não estamos acostumados a isso. Na verdade, devemos procurar honrar o outro antes que ele ou ela venha nos honrar. Esse preferir-vos, ou prefiram dar honra uns aos outros, mostra quase uma competição que Paulo propõe. Olha, vai na frente, sai na frente. Primeiro dá honra antes de receber. Antes que a pessoa te dê honra primeiro. Essa é a proposta que Paulo nos apresenta aqui. Qual foi a última vez que nós, que eu, que tu,
tivemos a oportunidade de honrar alguém? Qual foi a última vez que nós fizemos isso? De prezar, de distinguir, de elogiar alguém, seja no privado, seja publicamente. A última vez que eu honrei a minha esposa, minha filha, ou meu colega de trabalho, meu irmão, qual foi a última vez? Nós temos uma facilidade enorme para criticar, para apontar o dedo. Mas temos uma dificuldade de honrar. É claro que toda honra e toda glória é do Senhor. Mas ao nível humano, isso também se espelha. Só vou honrar a Deus se eu honrar o meu irmão. Se eu não honrar o meu irmão que eu vejo, eu não vou honrar a Deus a quem eu não vejo. O amor, na verdade, cresce quando tentamos, quando tratamos uns aos outros com honra e respeito. Se queremos melhorar os nossos relacionamentos de 2016, devemos aprender a honrar uns aos outros. Não algo sai da boca, simplesmente, mas algo que vem do fundo do coração. Esse amor que é derramado em nossos corações permite vermos na vida do outro motivos para honrá-lo e para elogiá-lo. O terceiro aspecto que eu gostaria de destacar nesse texto é o que está no versículo 13, na parte final também. Pratiquem a hospitalidade. Pratiquem a hospitalidade. Na verdade, o pratiquem aí, ele não mostra... O quê? Não percebi. Então não precisa. Pronto. O terceiro aspecto, então, que eu gostaria de destacar é pratiquem a hospitalidade. No versículo 13, a parte final. O praticar, no original aí, dá a ideia de perseguir com insistência, de buscar com insistência ou viver a hospitalidade. E a hospitalidade aí, o termo utilizado, é o contrário de uma palavra que nós conhecemos. Nós conhecemos a palavra xenofobia, certo? Que é uma aversão ao estrangeiro. E a palavra usada aqui para hospitalidade é xenofilia, que é uma atitude de amizade para com quem é estranho. Então, é interessante notar essas nuances na língua original. Então, para além de outras boas ações que o texto fala, de ajudar aos necessitados, de compartilhar o que temos com os irmãos, etc., Deus também espera que tu abras a tua casa. Há algo especial em ser convidado para ir à casa de alguém. É uma das mais belas expressões de amor e aceitação. E, às vezes, também temos essa dificuldade em abrir a nossa casa. Abrimos para um grupo seleto de pessoas, e pessoas que são iguais, etc. Mas a palavra hospitalidade é exatamente isso, abrir ao estranho. Aquele que não é familiar, aquele que é diferente. E também, às vezes, temos medo porque custa caro receber pessoas em casa, né? Mas nós não precisamos impressionar ninguém gastar com um banquete. Qualquer copo d'água com uma pipoca já serve. Já serve. O mais importante é ter um coração acolhedor, expandido para os que nunca convidaste.
para os diferentes. Por isso que ele fala aqui, olha, não estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior ou superior, tanto faz. Os que são diferentes, para os descrentes, convidar o vizinho para tomar um café em casa. Isso faz toda a diferença. Para o grupo familiar se reunir lá, para um grupo de descoberta começar. Deus quer que nós abramos a nossa casa, que na verdade não é nossa, é dele. É dele. Ele quer que nós usemos a nossa casa. Pelo menos de vez em quando. Eu não sei se uma vez por mês é muito ou é pouco, mas pelo menos uma vez por mês, chamar alguém, não os mesmos, porque a nossa tendência é chamar sempre os mesmos, né? Nós nos identificamos com algumas pessoas, e isso não é mal, vamos continuar a chamá-los, e sempre chamamos esses, mas vamos chamar outros também, para de vez em quando estar conosco, e se calhar a vida de alguém poderá ser mudada por este simples gesto de comunhão cristã. Então, convidar alguém para casa também ajuda a melhorar o relacionamento, os relacionamentos. Então, vamos fazer isso mais. Vamos fazer isso mais. Não precisamos gastar dinheiro, não precisamos impressionar ninguém. É ter o coração acolhedor e um momento agradável na presença do Senhor juntos, com crentes e também com os que são de fora. Isso pode fazer uma grande diferença. Uma grande diferença. E isso vai expandindo o nosso coração. O amor de Deus vai conquistando novos espaços no nosso ser interior. E só cabia um grupo pequeno de pessoas, as mesmas, e esse amor expande o nosso coração para que caibam outras pessoas. Esse amor é tão grande que ele vai expandir mesmo o coração. Cabe outras pessoas, cabe os diferentes, cabe os vizinhos, cabe mais gente, cabe uma gente lá dentro. Por quê? Porque esse amor expande o nosso coração. E a última coisa que eu queria falar então sobre esse texto, que ajuda a melhorar os nossos relacionamentos, está nos versículos 17 a 21 que eu vou reler. Diz assim: não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se teu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal pelo bem. A última coisa, para melhorar os nossos relacionamentos, é surpreende aqueles cuja amizade ou relacionamento esfriou, ou acabou, ou se calhar nunca existiu, ou que errou, ou pecou contra ti, te ofendeu, mesmo que seja considerado inimigo. Mesmo que seja considerado inimigo, surpreenda ele com uma atitude, com um ato de bondade. É uma surpresa, porque ninguém espera. Ninguém espera isso. O Abraham Lincoln disse o seguinte: a melhor maneira de acabar com o teu inimigo é torná-lo teu amigo. E é o que o texto sugere aqui. É o que o texto sugere. Naquilo que depender de nós, vamos fazer tudo para viver em paz com todos. Se a outra pessoa vai aceitar ou não, problema dela, mas naquilo que está ao nosso alcance, vamos fazer todo o possível, diz o versículo 18, para viver em paz com todos. Vamos fazer todo o possível e surpreender aquelas pessoas que não esperam uma atitude positiva da nossa parte em relação a eles, por causa de alguma história que não correu bem no passado. Vamos surpreender, vamos tomar a iniciativa, não vamos ser passivos, Ninguém espera ser tratado bem e dignamente em condições de conflito e inimizade. Só um coração expandido pelo amor sem limites poderá agir assim. E isso poderá abrir a porta para mudanças necessárias no relacionamento e até mesmo na vida da outra pessoa. Nós
poderíamos falar muito sobre isso. E eu já citei aqui um caso muito simples, que aconteceu comigo no trânsito, de alguém que eu fechei no trânsito, sem querer, e percebi pelo retrovisor que a pessoa vinha atrás para tirar satisfação, vinha quase que se espumando, querendo emparelhar o carro para tirar satisfação, para brigar, para falar, para xingar, sei lá o quê. E a pessoa conseguiu, de repente, no meio do trânsito, chegar do meu lado direito, no trânsito, e a pessoa abriu o vidro, eu abri o vidro, a pessoa raivosa, quando ela olha para mim, ela ia falar alguma coisa, eu falei, desculpa, eu errei. Quando eu falei isso, eu desmontei a pessoa. Ele não tinha mais o que falar, ele engatou a primeira e foi embora, continuou. Não tinha mais o que falar. Nós desmontamos a pessoa, quebramos o gelo. Nós podemos fazer isso. Alguém que tu poderás tomar a iniciativa de humildemente abençoar, apesar das circunstâncias difíceis do relacionamento? Quem eu posso procurar em relacionamentos que me ouvem? Por algum problema? Às vezes por coisas tão insignificantes. Quem eu posso procurar? Tomar a iniciativa de abençoar. Pode ser até um vizinho, pode ser um parente, pode ser a esposa, pode ser o filho, a filha. Como tu poderás ajudar esta pessoa do fundo do teu coração? Ajudar de verdade. Olha, se teu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Como é que eu posso ajudar uma pessoa que, entre aspas, eu posso considerar como inimigo, ou pelo menos estou numa situação de conflito, de relacionamento frio, de afastamento? Se tiver sede, dê-lhe de beber. Como eu posso abençoar as pessoas? Isso é pagar o mal que aconteceu com o bem. Isso é pagar o mal com o bem. Pode ser um simples aperto de mão, pessoas que não conseguem se olhar um no olho do outro. Toma iniciativa e olha, e aperta a mão dessa pessoa, dá um abraço. Reaver uma amizade é resgatar um tesouro perdido. E esse amor sem limites, que é derramado em nosso coração, expande o nosso coração para termos essas atitudes. Então eu gostaria de terminar com uma oração simples, onde nós pudéssemos pensar nestas coisas e, com base nesse texto, procurar melhorar os nossos relacionamentos para 2016. O amor de Deus derramado em nossos corações permite que o nosso coração dê esses passos. Ele nos ajuda, nos impulsiona e expande o nosso coração para além daquilo que nós estamos acostumados, aquele mundo fechado e seleto. Ele expande o nosso coração e abre os horizontes para que possamos amar sem limites, viver os nossos relacionamentos abençoados, melhorados, alguns até resgatados. Que assim seja. Vamos orar? E Rogério, pode fazer uma oração nesse sentido, por favor? E em seguida vamos participar da ceia do Senhor.